Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina, onde você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência de crescimento, de amadurecimento, de transformação, por meio e unicamente por meio da Palavra de Deus. Antes de nós conhecermos o tema de hoje, nós vamos fazer a nossa oração, né, que já é um costume nosso, nos prepararmos espiritualmente, devidamente, para sermos impressionados por Deus. Mas também gostaria de aproveitar a ocasião para pedir para você se inscrever, né? Quem sabe você está conhecendo o canal agora, ainda você não sabe do que se trata, do que é que a gente fala aqui. Deixa eu te deixar a par. Aqui nós separamos tempo para estar com Deus. Aqui você não vai ver debate, aqui você não vai ver críticas, aqui você não vai ver discussões polêmicas, não. Aqui a gente dedica o nosso tempo para estar com Deus. Afinal de contas, esse é o nosso desejo, passar a eternidade com Deus. E se você me permitir ser essa influência positiva na sua vida, é por isso que eu te peço, se inscreve. Se inscreve no canal para que todos os dias eu te notifique que você precisa ter o teu momento com Deus. Também deixa o teu gostei, que é muito importante. Faz um comentário, né? Fala aí como é, o que é que você está achando, qual foi a tua experiência, como é que está sendo o teu dia. Eu vou ficar muito contente de ver a tua participação, o teu comentário, tá bom? E aproveita também, se você puder dar uma forcinha para esse canal, compartilha. Envia para outras pessoas, envia nos grupos a qual você faz parte e faz com que, assim como eu procuro ser uma influência positiva na sua vida, seja você também uma influência positiva na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que será dessa forma que nós iremos alcançar o mundo inteiro pregando o Evangelho de Cristo. Tá bom? Recados dados? Vamos fazer a nossa oração. Una-se a mim. Feche seus olhos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Ah, Deus, como é bom passar tempo contigo, ouvindo o Senhor por meio do estudo da Tua Palavra. Que nessa ocasião não seja diferente das demais. Que por meio, pelo poder do Teu Espírito, a gente venha a entender, a aprender e, acima de tudo, a se relacionar contigo. Perdoa também para os nossos pecados. Perdoa às vezes que, quem sabe, negligenciamos momentos como esse, colocando outras coisas na frente e antes de ti. Que a gente não venha mais cometer essa besteira na nossa vida. Que a gente venha sempre tratar o Senhor como prioridade, como aquele que antecede qualquer outra coisa. Tá certo? Perdoa tudo o que temos cometido de ruim, que tenha manchado o teu nome, que tenha sido um mau testemunho, porque nós pedimos tudo isso, porque nós cremos pela fé, no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de terça-feira. E o estudo de terça-feira tem por título O Tabernáculo é Construído. Foi apresentado aqui 2 capítulos, né, bastante extensa assim a quantidade de versos e a informação. E aí eu decidi não ler porque, quem sabe, você até já conhece esse contexto e a gente já leu parte desses versos em outros estudos anteriores. Esse é o capítulo 36 e o capítulo 39, que descreve exatamente de forma muito detalhada como foi construído o santuário. E aí, com base nesses 2 capítulos, nós vamos fazer aqui algumas reflexões, né? Nós vamos extrair algumas lições, e eu quero convidar você a conhecer o primeiro ponto que eu destaquei no estudo de hoje. O primeiro ponto diz assim, ó: os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo, e as instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Eu fico impressionado como Moisés conseguiu, de certo modo, memorizar detalhadamente todas as instruções que foram dadas no Monte Sinai. Porque quando a gente medita no capítulo 36, no capítulo 39, né, nesses contextos, a gente vê a riqueza de detalhes que foram registradas para comprovar que isso, humanamente, seria impossível. Não teria como Moisés, de forma imaginária, né, tirar isso da sua cabecinha e produzir
uma construção tão perfeita como foi o tabernáculo. Aqui nós vemos a evidência de que, de fato, o tabernáculo, o santuário, construído ali pelo povo de Deus, foi exatamente seguindo um modelo que já existe e já existia no céu. Moisés seguiu exatamente a cópia que Deus mostrou para ele, dizendo: olha, Moisés, tu faz segundo o que te foi mostrado. Toda a riqueza de detalhes que te foi apresentado, faz do mesmo jeito. E assim foi. Se a gente for analisar o contexto do capítulo 36, a gente vai ver e perceber que foi feito tudo de forma ordenada. Por quê? Porque o nosso Deus é organizado. Ele não é bagunceiro. Ele não faz as coisas aleatórias, não. Ele segue uma ordem. E a lição até listou aqui a ordem das coisas que foram construídas ali pelo povo de Deus. Primeiro, foi feito o tabernáculo com seus diferentes tecidos, cortinas e partes. A gente viu ali no contexto do capítulo 36 que haviam diversas cores, diversos tipos de tecido, foram utilizadas peles de animais, as cores azul, roxo e vermelho, o tipo bordado, trançado, tudo isso está dentro do contexto do capítulo 36. O segundo ponto, a arca, como foi construída a arca, né? Madeira de acácia, banhada a ouro, com as argolas, os bastões que servia para carregar a arca, a tampa do propiciatório, os querubins que ali ficavam, tudo nos mais minuciosos detalhes, né? Aí, após a arca, veio a mesa para os pães da proposição, depois o candelabro, depois o altar de incenso, depois o altar de holocaustos, depois a bacia de bronze, né? Depois o pátio e, por último, o material usado no tabernáculo. Tudo isso foi muito bem destrinchado. Tudo isso foi muito bem executado, parte por parte, detalhe por detalhe. Nada ficou sem ser feito. Nada fugiu do modelo e do padrão que Deus tinha instituído e revelado ao seu profeta Moisés. O capítulo 39, que é o segundo ponto, diz assim, Êxodo 39, descreve a estola, o peitoral e as outras peças da vestimenta sacerdotal. Quem sabe você já se perguntou por que a vestimenta sacerdotal ela precisou ser detalhada em todo um capítulo. Você já refletiu sobre isso? Por que será que Deus decidiu descrever de forma minuciosa, de forma detalhada, de forma precisa a roupa que Arão e os filhos de Arão e as pessoas que iriam oficiar no santuário iriam vestir? O peitoral, as pedras, as argolas, as tranças, o cinto, né? Tudo muito minuciosamente detalhado. A gente percebe que a roupa daquele que iria ministrar, oficiar diante de Deus, não poderia ser uma roupa qualquer. Não poderia ser igual às outras vestimentas. Tem que ser algo especial. Tem que ser algo diferente. Tem que ser algo único. E aqui a gente vê a importância e relevância que Deus dá para as vestimentas. Esse contexto, por exemplo, ele é utilizado como base bíblica para tratar do tema, quem sabe um pouco polêmico, sobre o tipo de roupa que nós devemos vestir para estar na presença de Deus. Se Deus foi tão detalhista, tão pontual, tão preciso com o tipo de vestimenta com que aqueles que iriam oficiar, servir na presença de Deus deveriam vestir, por que nós não podemos tomar isso como princípio para também o tipo de roupa que estamos indo para a presença de Deus? Isso é um ponto bastante válido e interessante. Olha só esse outro ponto que eu destaquei no estudo. As cerimônias do tabernáculo expressavam visualmente as verdades do Evangelho.
ilustrando o plano da redenção divina. Quais eram as cerimônias? A gente vê aqui, foi até listado 4 cerimônias. A primeira foi como Deus odeia o pecado e lida com ele. A segunda, como salva os que se arrependem. Terceiro, qual será o destino dos ímpios? E quarto, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Então, todas as cerimônias que aconteciam ali no santuário, elas traziam à tona todas essas verdades. A forma como Deus lidava com o pecado, a forma como Deus iria tratar aquele que se arrepende, a forma como Deus iria tratar aquele que não se arrepende, a forma como Deus iria aniquilar o pecado para sempre. Ou seja, o santuário era meio que uma escola para aquele povo, ensinando, mostrando, revelando o quê? O plano de Deus. Não é à toa que existe o verso que diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus profetas. O santuário cumpria piamente essa afirmação. Deus revelando como ele está lidando, como ele lidará com a questão do pecado no desfecho da história desse mundo. E tudo isso já estava de forma disponível, acessível, ali no santuário. O outro ponto que eu destaquei diz assim, 2 cerimônias diferentes, mas intimamente relacionadas, eram realizadas no santuário. Uma diária e outra anual. A diária era exatamente os sacrifícios diários. O que significava esses sacrifícios diários? Significava exatamente a confissão dos pecados, o arrependimento, a graça garantida e compartilhada ali por Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Então, quando todo dia se fazia seus holocaustos, tanto no amanhecer como no entardecer, tudo aquilo trazia à tona o que Cristo está fazendo hoje ali no santuário celestial, apresentando os seus méritos para substituir a mim e a você, para justificar a mim e a você diante de Deus. Hoje, nós não precisamos mais levar um cordeiro para o santuário. Na verdade, nem existe mais santuário. Nem teríamos como fazer isso. Por quê? Porque Cristo cumpriu na sua vida, no seu ministério, aquilo que o santuário já prefigurava, já apontava. E hoje ele continua trabalhando, oficiando como nosso sumo sacerdote, como é apresentado no livro de Hebreus, exatamente para fazer propiciação por mim e por você, para que por meio dos méritos dele, do sacrifício dele, eu e você possamos viver em graça, para que dessa forma a gente possa receber a vida eterna e viver eternamente ao lado de nosso Deus. A outra cerimônia que acontecia uma única vez por ano era para trazer à tona como Deus irá lidar, como Deus irá aniquilar a situação do pecado. Eu estou falando exatamente do Yom Kippur, foi até dito aqui, a palavrinha que me fugiu à mente, o dia da expiação. Era um dia que acontecia uma única vez no ano. O povo de Deus deveria se preparar para esse dia. Era um momento em que, especialmente, o sumo sacerdote entrava ali no ambiente santo dos santos para oferecer diante da presença de Deus a confissão e o arrependimento do povo. Antes do sumo sacerdote entrar, ele tinha que pedir perdão pelos próprios pecados. Porque se assim ele não fizesse, ele era consumido instantaneamente ao entrar na presença de Deus. Havia-se uma expectativa para saber se vamos dizer assim, um pedido de perdão tinha sido aceito ou não. Não é à toa que nas vestimentas do sumo sacerdote havia ali uma espécie de guizos, sinos, que quando o sumo sacerdote se movimentava, balançava e dava para ouvir. Então, enquanto o sumo sacerdote estivesse ali oficiando,
intercedendo, apresentando diante de Deus a confissão dos pecados do povo, o povo estaria ouvindo. E ali o povo estaria contrito, com o coração compungido. Se por acaso o sino parasse de tocar, o povo iria entender que, infelizmente, não foram aceitos por Deus. Havia-se ali uma cerimônia dentro do dia da expiação muito emblemática, que era exatamente a transferência dos pecados que durante todo o ano foram aspergidos no santuário. Eles depois eram transferidos para um bode chamado Azazel. E esse bode ele era conduzido para o deserto, para ali vagar e depois morrer. Representando exatamente o que vai acontecer na história desse mundo, quando Satanás vai ser responsabilizado pelos seus crimes, por todo o pecado, por toda a maldade causada nesse mundo. E pagará com a vida todo o mal que ele tem causado a mim, a você e à face dessa terra. Então veja que essa cerimônia anual representava e mostrava para o povo como Deus iria lidar com o pecado. Como Deus iria reagir com relação ao pecado. Que o pecado estava com os dias contados, que o pecado teria fim. Que essa realidade triste não seria uma realidade para sempre, mas que ela está com os dias contados para acabar. Então tudo isso, todas essas verdades importantes e relevantes para mim e para você, que nos trazem esperança, que fazem com que a gente dê passos sólidos e confiantes no dia por vir, no amanhã da glória de Deus, no amanhã da salvação, tudo isso estava apresentado dentro do santuário. Agora você percebe o quão relevante, o quão importante era o santuário, a doutrina do santuário, o conhecimento do santuário, tanto para aquela época como para nós hoje. Nós aprendemos muito com o santuário. O próximo ponto que eu destaquei diz assim, esse ministério de duas fases se cumpre no ministério de Cristo em duas etapas no santuário celestial, onde ele efetua a obra de Deus em nosso favor. A gente vê lá no contexto de Hebreus 7:25, onde ele é o nosso sumo sacerdote. E trará a solução final para o problema do mal, que é exatamente quando ele voltar para trazer juízo sobre todas as coisas. O último ponto do nosso estudo que eu separei diz assim, o santuário era um lugar para adorar a Deus e render-lhe graças. Adorar é desenvolver um relacionamento com Deus, que convida os crentes a desfrutar dessa comunhão. Quando os adoradores iam até a presença de Deus para lhe prestar culto, eles também lhe prestavam graças por tomar conhecimento do plano de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Deus, das ações que Deus executou simplesmente para alcançar a cada um de nós. O santuário revelava quem de fato era Deus e o que ele estava disposto a fazer para não apenas ir ao encontro, mas para resgatar cada um de nós. O tema do santuário é um tema maravilhoso, que com certeza vale mais o nosso tempo para estudarmos e apreciarmos. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje falando sobre o tabernáculo construído. E nós vimos que dentre os minuciosos detalhes dessa construção que foram preservadas no texto bíblico, a gente percebe que o nosso Deus não apenas é perfeito, mas ele é detalhista, ele é específico, ele é correto em tudo o que faz. Eu espero que, da mesma forma que o Espírito de Deus falou ao meu coração, tenha falado ao seu. Esse é o meu desejo. Quero te ver aqui amanhã, que amanhã ainda tem estudo. Então não falta. Eu tenho certeza que será abençoado, como esse estudo de hoje foi também. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.